Então, meus irmãos, vamos continuar, né? Chegamos ao século XX. Falei na vez passada, eu falei sobre o avivamento da rua. Terminei falando sobre o avivamento da rua Azusa. Também comentei sobre o avivamento de Gales, bem no início do século XX, né? 1904, 1906. E aí sim, século XX chega com tudo. A humanidade como um todo estava com expectativas muito altas, porque no século XIX houve muito progresso e parecia que o homem seria feliz para sempre. Mas ainda no início do século XX, 1914, começa a primeira grande guerra, a Primeira Guerra Mundial, e que durou 4 anos lá na Europa, envolvendo praticamente toda a Europa. Então isso trouxe um grande abalo na humanidade. Oh, puxa vida, a gente pensou que tudo ia correr bem, a gente pensou que não teria mais grandes problemas, afinal de contas o homem estava vencendo grandes batalhas na área da saúde, descobrindo cura para várias doenças que antes não havia cura. O homem estava inventando o avião e outras coisas, né, na área da tecnologia, e aí vem uma grande guerra. Logo depois, não logo depois, né? Algum tempo depois, 1939, 40, começa a grande Segunda Guerra Mundial. Mais guerra. E nos anos 60, 50, 60, muitas guerras na Ásia, guerra do Vietnã e outras guerras na Ásia. E isto fez com que a humanidade... Peraí, tem alguma coisa ruim acontecendo, né? No meio de tudo isso, nós temos o movimento bolchevista, né? Que é o bolchevista, que é o movimento que foi o início do comunismo, que eram ideias do século anterior, mas a União Soviética, né, a Rússia, foi abocanhando os países ao redor e formando um grande império, um grande bloco, e com suas ideias comunistas, e com isso matou muita gente. O nazismo antes, né, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, mas muito mais o comunismo matou assim muita gente. Nós temos conhecidos cujo avô, né, fugiu dessa perseguição comunista lá na Rússia e emigrou foi para os Estados Unidos. E aí eles pessoalmente nos contaram coisas horrorosas que eles passaram, mortes, fome, etc. Ao mesmo tempo, a China, com Mao Tse-tung, virando para o comunismo, e também muita morte, muita fome, muita coisa ruim aconteceu na China. Temos a Coreia, né, tudo nesse período, né, do século XX, que começa, né, em 1900 e vai até o ano 1999, né, a virada por ano 2000. Então nós temos guerra no Vietnã, nos anos 60, nós temos a Coreia que se dividiu em Coreia do Norte, Coreia do Sul, por causa do comunismo. Então muita coisa, muitos desafios estavam acontecendo nesta época na humanidade como um todo. E, no entanto, no meio desses desafios, dessas guerras, dessas pestes, dessas perseguições, dessas lutas todas, Deus novamente sopra a sua igreja, o seu povo, como Gilberto fala, né? Para regar a semente da salvação, para regar a semente do plano redentor. E ele traz vários despertamentos. O século XX foi uma época que muitos grupos missionários se formaram ao redor do mundo e no Brasil, consequentemente. Então nós temos
em 1948, a formação da MEVA, que é a Missão Evangelizadora da Amazônia. A MEVA, aí os missionários de fora, de outros, naquela época era só de fora mesmo, né? Vão entrando na Amazônia para trabalhar com os indígenas, com os povos da terra. Nós temos em 1950, na Holanda, o início da missão Portas Abertas, uma missão mesmo, né? Com o irmão André. Por quê? Uma resposta de Deus ao comunismo. Então, o irmão André, ele viajava para os países comunistas ali na Europa, tinha um fusquinha, né? Ele viajava naquele fusca, levando Bíblias, especialmente Bíblias. E quem já leu o livro Não Há Portas Fechadas, sabe quantos milagres Deus fez para que ele entrasse com carregamentos de Bíblia na União Soviética e nos países aglomerados ali, né, como a Iugoslávia, que existia naquela época, e outros países nas adjacências da Rússia. Então, nós temos também, em 1951, com Bill Bright e sua esposa, Vonnie, o início da missão, do movimento Cruzada Estudantil. No Brasil teve outro nome, mas chegou bem depois também. Mas a Cruzada Estudantil, o foco era os universitários, os estudantes de segundo grau de ensino médio e os estudantes universitários. A evangelização nos campos, a evangelização nas universidades, nas escolas de ensino médio, para que o evangelho atingisse aqueles jovens que estavam no início da sua vida, se preparando para uma vida profissional, ainda muitos deles na adolescência. Esse ministério fez uma diferença incrível e faz até hoje no mundo. Em 1957, aqui no Brasil, em São Paulo, teve início a Palavra Viva, focalizando jovens. Então, eles tinham seminários, tinham cursos bíblicos, e muitos jovens, que hoje são, né, da minha idade, mas que na época eram jovens, final de 70, anos de 80, foram formados ou iniciaram a sua carreira missionária com o pessoal da Palavra Viva. Eles transformaram a vida de milhares de jovens no Brasil. Em 1960, foi o início da Jocum nos Estados Unidos, que chegou no Brasil em 75, 76 mais ou menos. Mas a Jocum também, como vocês sabem, alguns de vocês sabem muito bem, é uma missão que fez e faz uma grande diferença no mundo inteiro. É a missão que tem mais missionários, né? O maior número de missionários. E também ela fez a diferença e atuou para conversão e transformação de muitos adolescentes e jovens. Trabalha até hoje com evangelismo, com treinamento e com trabalho de socorro e misericórdia. Em 1963, nós tivemos a ABU, Aliança Bíblica Universitária, que no Brasil também atuou fortemente. Atua ainda, mas agora eu não sei muita coisa. No passado, né, nos anos 70 e 80, a ABU era fortíssima dentro das universidades, fazendo estudo bíblico com os universitários e trazendo-os para Jesus. Nós tivemos em 1964, o início da missão Asas de Socorro, que trabalha exclusivamente, né, pilotando aviões, indo para os interiores, lugares de difícil acesso, dando suporte ao trabalho missionário, levando os alimentos, remédios, transportando missionário para lá e para cá, indígenas quando necessário. Então, a missão Asas de Socorro. Nós tivemos em 1974, isso é muito importante, um congresso em Lausanne, na Suíça, e esse congresso foi capitaneado pelo Billy Graham, mas ali estiveram presentes praticamente todas as maiores missões do mundo,
as maiores denominações tinham seus representantes ali, batistas, assembleianos, presbiterianos, e eles fizeram um documento que é todos que estavam ali, né, eram signatários, assinaram aquele documento, um pacto de evangelização do mundo. Até o ano 2000, eles queriam alcançar alguns alvos, né, e se você for curioso, você procura na internet o Pacto de Lausanne. E, por que não falar do Billy Graham? Billy Graham teve 6 décadas de ministério, e foi tudo no século XX, né? Entre 1900 a 2000. Billy Graham nasceu, se não me engano, em 1918, e morreu aos 99 anos, não muito tempo atrás. Seu ministério foi lindíssimo. Ele alcançou, ele viajou para todos os cantos da terra, e em 1972, se não me engano, 71 ou 72, ele esteve no Brasil, lá no Maracanã, num grande evento, numa grande cruzada evangelística. Muita gente do lado de fora que não conseguia entrar no Maracanã. O Gilberto, né, meu marido, conseguiu. Ele fala disso, ele tinha 12 anos, eu acho, 12, 13 anos, não sei bem. E ele fala até hoje, assim, como foi importante aquilo, ver o Maracanã lotadérrimo de crentes louvando ao Senhor e liderado pela família do Billy Graham. Bom, especialmente do Billy Graham, né? Não sei se é a família, mas o Billy Graham. Então, o Billy Graham teve uma influência muito grande nesse século XX. E Deus, como vocês observam, um século de muitos desafios, um século de várias e várias guerras, um século onde a humanidade, de uma certa forma, em alguns aspectos ficou desapontada por causa das guerras. Achou-se que a humanidade já estava madura o suficiente, que não entraria mais em guerras, em batalhas, né? E aí caímos de novo, né? Essa velha história, você conhece? Conhece a história do povo de Israel? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, Deus tá abençoando, aí de repente cai, né? Pecado, aí tem que ter confissão, arrependimento, confissão, né? Consequências do pecado, mas Deus não abandona. Deus não abandona. Deus garante que o seu plano redentor vai chegar até o final. Então ele caminha com a humanidade em todos esses processos, inclusive nos processos desafiadores, difíceis e até mesmo pecaminosos. Deus caminha para trazer redenção, para trazer arrependimento, confissão, e aí ele dá aquele sopro, né, de tempos em tempos, e traz um avivamento ou um despertamento. Como eu já falei, o avivamento ele pode ser de proporção muito grande, como às vezes acontece avivamento só em determinados pontos, determinadas igrejas, determinados locais, e tem, por que não dizer, o avivamento da nossa vida pessoal. Quando o sopro do Espírito vem sobre nós e a gente é cheio da graça de Deus e a gente se levanta mesmo como pessoa ou como igreja para que a vontade de Deus aconteça, para que a obra dele seja feita e para que o máximo de pessoas possível cheguem ao arrependimento e ao conhecimento do Senhor. Bom, lá para 1967, 68, né? Eu era uma criança nessa época. Estava acontecendo o movimento hippie, não o movimento, vamos dizer, a revolução hippie, que começou praticamente na Califórnia, São Francisco, aquela região, e foi espalhando pelo mundo todo. Que os mais velhos vão se lembrar, né? Os hippies, né? Faça amor, não faça guerra, paz e amor. E aí, bicho? Aquele linguajar, né? Aquelas gírias que eles usavam nos anos 60, 70. No Brasil nós temos exemplo, né? Foi uma época que a música pop, a música popular, a música, esqueci o nome agora, Tom Jobim e outros, né? Lá Caetano, Vinícius de Moraes, levantaram, fizeram aquelas músicas assim, algumas são muito bonitas, muito gostosas mesmo. E o Brasil estava vivendo uma revolução.
em muitos aspectos, né? Não vou entrar nesses detalhes, porque aí já seria, né, uma aula de história, não é esse o propósito. Mas eu tô dando um pano de fundo, porque a gente tem que entender, Deus, ele opera, meus irmãos, ele trabalha na história e no que está acontecendo na história. Deus não, ele pode até estar fora do tempo, né? Ser um Deus transcendente, que vai além do nosso tempo, mas ele lá na eternidade. Mas Deus, quando se relaciona conosco, Deus que vivencia conosco, ele é imanente, ele está dentro do nosso tempo. Aqui na Terra, ele trabalha dentro do tempo da humanidade, né? Então, só para a gente não fazer confusão. Então, é importante entendermos isso para saber que Deus ele não fecha os olhos para a história, para a cultura, para o que está acontecendo. E a Bíblia é toda assim, né? A Bíblia é escrita por mais de 40 escritores. Então, e eles escreveram dentro da sua época, do seu olhar, da sua visão, e ainda assim, desculpa, ungidos pelo Espírito Santo, inspirados por Deus, para que aquela palavra não ficasse apenas naquele tempo, mas fosse efetiva hoje, né? Milhares de anos depois. Então, Deus se importa, sim, com a história, porque é ali que ele vai tecer é ali que ele tece o seu plano redentor, usando elementos do que está acontecendo, né? Então, a humanidade estava passando por várias angústias no século XX, mas também um período de muitos pequenos avivamentos, pequenos despertamentos em vários lugares do globo. E nós tivemos, como eu estava falando, a revolução dos hippies, ou o avivamento dos hippies, ou Jesus People, Jesus Revolution. Tem vários nomes para o mesmo movimento. Começou, como eu falei, em 67, 68, foi na igreja do pastor Chuck Smith, lá na Califórnia, e o protagonista principal era um hippie chamado Lonnie, né, um andarilho, hippie e tal, e ele, de alguma forma, se conectou com esse pastor, e ali, o pastor abriu as portas da sua igreja. Olha só que coragem, né? A igreja super tradicional, início dos anos 60 ainda, meados dos anos 60, igreja tradicional, aquelas pessoas bem quadradas, assim, num certo sentido, né? E aí, de repente, ele abre as portas para entrar um bando de hippie, de camisa colorida, tatuado, cabeludo, sujo, barbudo, descalços, né? Falando um linguajar completamente diferente, cantando no seu violão, tocando, fazendo louvor, sentado no chão. Aqui no Brasil, a gente vivenciou um pouco disso, um pouco desse avivamento, mas foi depois, foi assim, atrasado, né, em relação aos Estados Unidos. Então, eu nos meus 15, 16 anos, peguei um restinho desse avivamento e lembro muito bem, na minha igreja lá em Vitória, que a gente ia, tinha 16 anos, a gente ia para a praça todo domingo, a gente fazia aqueles cultos, e as pessoas, os hippies, os andarilhos, eles chegavam mesmo, a nossa igrejinha ficava no centro de Vitória, era um salão o pastor alugou, um salão lá, mas eu digo para vocês, 80% da igreja eram jovens e muito jovens, adolescentes. E o pastor era muito corajoso, nosso pastorzinho que já está na glória, pastor Azete Cadigerde, não posso deixar de dar honra para ele. Ele entregava o culto nas nossas mãos e botava a gente para pregar. Eu, com 16 anos, ele me dava o púlpito do domingo. Pensa bem, que loucura. Sem falar no louvor que a gente dirigia. E a gente... E esses hippies foram chegando. Eu nunca fui hippie, nem nunca estive envolvido nesse mundo de droga, nem nada disso, né? Mas era uma época que assim, a própria humanidade estava descascando um pouco, né? Os jovens, descascando um pouco da hipocrisia que existia. Sempre houve, sempre haverá, né? Até Jesus voltar. Mas o jovem sempre se manifesta contra, ele quer mudar o mundo, ele quer transformar tudo. E Deus usa isso, usa até a nossa imaturidade. Usa a nossa imaturidade. Imagina, eu lembro quando o pastor falou assim, você que vai pregar hoje, domingo que vem. Hoje não, domingo que vem.
Gente, eu fiz 24, foi a primeira vez, eu fiz 24 horas de jejum, clamando a Deus misericórdia, que eu ia enfrentar uma igreja com 16 anos. Então, assim, não sei como foi minha pregação, realmente não sei, mas Deus deu graça, né? Mas deve ter sido bem, enfim, uma pregação de uma jovem de 16 anos, inexperiente. Mas o pastor tinha muita paciência, então ele dividia o púlpito com os jovens, o louvor era feito pelos jovens, e aquilo assim, esses jovens daquela época, que são pessoas da minha idade, hoje, em grande parte dos jovens da minha igreja, hoje são pastores missionários espalhados pelo mundo. Deus realmente fez grandes coisas naquela igrejinha lá de Vitória, da Praça 8, em Vitória, do Espírito Santo. Mas, por que eu tô contando isso? Porque a igreja enchia e lotava, não cabia. Então era todo mundo sentado no chão, até no púlpito, assim, no altar. Lotava de jovens, porque não tinha lugar para todo mundo. Então a gente dava lugar para os mais velhos e todo mundo sentando no chão para caber. Mas havia um avivamento na minha igreja. Tanto que, por conta desse avivamento, eu e mais 9, éramos em 10. 9 jovens viemos para Belo Horizonte fazer a Jocum em janeiro de 79. Eu fazia letras na Universidade Federal do Espírito Santo, eu fazia inglês e português naquela época, e aí eu cheguei aqui e eu falei simplesmente, não, voltei mais para minha casa, voltei para visitar, é claro, mas não voltei mais para Vitória. Eu falei, não, Deus me chamou para algo muito maior, para algo grandioso. Então, aquela coisa bem de jovem mesmo, eu tinha 18 anos, né? Bem assim, nunca me arrependi, nunca me arrependi. Bom, cada um tem a sua história, então essa é a minha história, né? Eu já era noiva, mas eu estaria disposta a acabar com o casamento, qualquer coisa, porque eu queria servir ao Senhor, andando pelo mundo e expandindo o seu reino, né? E cada um Deus chama de uma forma diferente, né? Para um propósito diferente. Mas, só para dizer que aquele movimento hippie, ele alcançou o Brasil um pouquinho depois, mas nos alcançou também. Até talvez meados dos anos 80, não sei dizer com certeza, mas havia um mover de Deus muito forte. Aqui em Belo Horizonte, né, a Cleusimar mesmo me falou que na igreja da Lagoinha, ela era eu creio, uma adolescente, bem jovem, ela disse que era uma semana inteira, culto toda noite. Gente, as igrejas naquela época, muitas igrejas, ficavam abertas 24 horas, porque as pessoas iam, às vezes tinha um tempinho, saía da escola ou do trabalho, queria ir na igreja orar um pouquinho, fazer um louvor e depois ir para casa. Era um fogo de Deus, era uma paixão, E quando nós somos atingidos, né? Vamos falar assim, quando nós somos feridos por essa flecha flamejante do Espírito Santo que penetra o nosso coração, que nos enche de vida, meus irmãos, nada mais importa. Nada mais importa. Nossos olhos se abrem, nossos ouvidos se abrem também, e nós ouvimos a voz de Deus com tanta clareza, nós enxergamos o amor de Deus, nós não apenas sentimos, mas é quase palpável a presença de Deus. A gente nada mais importa, ganhar dinheiro não importa, viajar não importa, contanto que eu seja cheia da presença de Deus, eu aguento qualquer coisa. Deus dá graça. Foi isso que eu senti na minha juventude e adolescência. Mas por que eu tô contando assim um pedacinho do meu testemunho, que não é um testemunho grandioso, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca prostituí, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, Então não é um testemunho assim que todo mundo, uau, conta seu testemunho, né? Não tive nenhuma cura mirabolante, não tive... Enfim, né? Sou apenas uma pessoa que nasceu e cresceu no Evangelho, mas um dia encontrei Jesus de uma forma especial, quando eu era adolescente, e eu encontrei ele e me agarrei com ele. Falei, nunca mais eu deixo. E aí, por que eu tô falando isso também? Porque todos nós temos problemas, né? Todos nós enfrentamos lutas ao nosso redor, na família, na nossa vida e tal, amigos. Mas
E essas lutas tendem a nos deprimir, a nos deixar muito angustiado, e nos abalar. E é claro, né, somos humanos, a gente sente mesmo. Eu não estou querendo falar diferente. Mas quando nós somos atingidos pelo despertamento, pelo avivamento, pelo fogo, pela paixão do Espírito Santo, o que acontece? Essas lutas, essas angústias, elas ficam muito menores. Porque Deus nos puxa, sabe, assim, nos leva no monte e a gente consegue enxergar, ter uma visão muito ampla do que Ele está fazendo, do que Ele pretende fazer, né, e inclusive, né, do futuro eterno. Então, quando a gente tem essa visão, aí nós descemos do monte para o nosso dia a dia, para a nossa vida comum, mas a gente vem com uma outra perspectiva. A gente sabe quem vence no final, a gente sabe quem é o nosso Deus, e aí a esperança inunda o nosso coração, né? Apesar das lutas, apesar das dificuldades. E só para assim, finalizar essa parte do avivamento dos hippies, da época dos hippies, muitas igrejas surgiram, inclusive a Vineyard surgiu desse avivamento hippie. Era um hippie também que foi e fundou a Vineyard, né? Um ex-hippie. E nesse período dos anos 70 e 80, a igreja no Brasil cresceu muito, houve muito despertamento. Então, as igrejas pentecostais, neopentecostais, carismáticas, houve um crescimento, houve conversão, houve, assim, elas lotaram, né? E como eu disse, adentrou os anos 80, então as missões, os seminários abarrotaram também, ficaram muito cheios, muita gente querendo ser pastor, querendo, né, ser missionário e tal. Bom, depois lá para meados dos anos 80 para frente, mais ou menos, a onda deu uma baixada. Diminuiu mais ou menos, mas não é oficial, mas é mais ou menos na minha perspectiva, né, como eu percebo. Os anos 90 aos anos 2000, 2020, tô falando de coisa de 6 anos atrás. Parece que assim, deu aquela mornada, tudo bem, o povo continuava, glória a Deus, um pequeno despertamento aqui, um pequeno avivamento ali, mas tava meio que conforme. A gente passou mais ou menos uns 30 anos assim, nessa conformidade. Depois da pandemia, talvez de uns 3 anos para cá, 3 anos para cá, nós começamos a ver a onda se levantando novamente. Então, eu acompanho vários grupos de jovens, né, no Instagram, que vão para as praças fazer evangelismo, que vão para os barzinhos, que cantam, gente, é incrível, tá lotando, viu? Tem o Descend, que aconteceu recentemente, né, pela segunda vez no Brasil, 5 estádios, lotado também. Os seminários estão se enchendo novamente, pasmem. E a galera nova está se interessando por teologia, por estudar a Bíblia. Os cursos na Jocum, os cursos de estudo bíblico, tem mais procura do que vagas. Os jovens, agora quando eu falo jovem, jovem mesmo, não é gente de 40 anos não. Tô falando dessa galera assim de, olha, esse avivamento, esse início de avivamento, pelo que eu percebo, é uma galera que vai assim dos 12 aos 25 anos. Tá pegando essa turma especial. Os Kings Kids da vida, os acampamentos de jovens, de adolescentes, de criança, não estão dando conta mais, a procura está sendo imensa. O que mais que eu posso falar? Uma amiga minha, não muito tempo atrás, foi levar a filha dela de 11 anos para uma vigília numa grande igreja aqui em BH. Uma vigília. Então ela foi levar lá a filha. Quando ela deixou a filha, quando ela entregou a filha lá na igreja para pegar no outro dia de manhã, ela falou que tinha uns 500 adolescentes orando. Então você pode até falar assim, eu não tô vendo isso ao meu redor. Não tô dizendo que todo mundo tá... Não, porque ao mesmo tempo que esse despertar tá acontecendo na vida de muitos, outros estão se afastando, sabe? E indo mais e mais para a perdição. É assim mesmo que acontece, infelizmente, né? Mas os avivamentos, nós devemos orar por eles ajudam porque eles vêm com muita graça de Deus, com muita misericórdia. Então eles alcançam muitas das vezes aqueles que estão frios, duros, que não querem saber de Jesus e de repente vem aquela flecha do Senhor, do Espírito Santo e pá, pega a pessoa, né? Isso acontece também.
Então nós temos que ter essa expectativa do que Deus vai fazer para o futuro, do que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos nossos amigos, dos netos dos nossos amigos, dos jovens e adolescentes das nossas igrejas, porque a onda está, sim, se levantando. Há um mover de jejum entre os jovens. Agora, recentemente mesmo, eu estava numa reunião e aí a gente estava comendo e tal, tinha vários jovens. Não, eu não tô comendo isso. Não, eu não tô comendo aquilo. Não, eu tô... Falei, gente, tá todo mundo jejuando? Ainda brinquei com ele, tá todo mundo jejuando? Né? Então, não é porque eu ou você não estamos jejuando que Deus não está levantando outros para jejuar, não, tá? Não tô falando, não sei se você está jejuando ou não, tá? Não tô, eu tô aqui falando de forma genérica, né, claro. E um pouquinho brincando, é claro. Mas Deus está levantando, sim, essa turma mais novinha, mais tenra. Nas universidades, nós estamos vendo o movimento de Deus, nas escolas de ensino médio, aqui mesmo na UFMG, tem um jovem que está sendo processado, porque ele fez uma reunião de oração dentro do campus da UFMG e tinha muita jovem orando. Então ele está sendo perseguido e processado. É um bom sinal, não é um mau sinal, não, né? Então, o que a gente está vendo agora é isso. O despertamento de oração na vida de muitos, o evangelismo, salvação. Ao mesmo tempo, lembra que eu já falei em outros momentos? Nós vivemos o já, mas não ainda. Já, o reino já está aqui. Já, Deus já está fazendo. Mas não ainda em totalidade, porque o diabo, né, César, Satanás, ainda está no trono. Mas os dias estão contados. E eu creio que ainda teremos um grande, assim, não sei, um grande despertar e avivamento antes do fim. Talvez não vai ser ao mesmo tempo, talvez não vai ser em todos os lugares ao mesmo tempo, talvez Deus vai fazer por etapas, não sei. O Irã, por que uma das razões de toda essa coisa no Irã? Porque muitos abandonaram o islamismo e se voltaram para o cristianismo. A igreja no Irã está pipocando, no Oriente Médio está pipocando. Eles não estão dando conta e estão revoltados com isso, né? Eles, que eu digo, os teocratas. Então, a onda vai continuar, ou não. Cabe a nós o quê? Orar, clamar ao Senhor. Se eu não estou lá na praça evangelizando, se eu não estou, então eu tenho que estar orando para que a onda continue crescendo e novamente alcance o coração dos nossos jovens e, por que não, dos adultos e dos idosos também, né? Agora, a pergunta é: nós estamos prontos? Nós estamos dispostos a trabalhar com o Espírito Santo em oração, em jejum, em busca, em clamor, para que a obra dele se complete e assim nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.